Vem da Europa a informação de que o Manchester City quer o Wesley do Flamengo antes do Super Mundial de Clubes. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais bastidores dessa história, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e falar sobre mais um alvo do Cruzeiro para ponta. Tá certo que o Cruzeiro vai ao mercado em busca de jogadores de velocidade. Nos últimos dias contei para vocês sobre o interesse em Lucas Ferreira do São Paulo. Luiz Araújo e Matheus Gonçalves do Flamengo seguem na pauta. E o Everton Guimarães contou nas últimas horas que Marino Inestrosa, colombiano de 22 anos de idade, que vive grande fase com a camisa do Atlético Nacional da Colômbia, interessa. Jogador que também foi sondado recentemente pelo Flamengo. O Inestrosa tem uma curiosidade, passou pelas categorias de base do Palmeiras e não conseguiu ser bem aproveitado, até porque se machucou demais. A ideia do Cruzeiro é contratar pelo menos um ou dois jogadores de velocidade para que possam oferecer melhores condições para o trabalho do técnico Leonardo Jardim. O português entende que falta esse tipo de característica no atual elenco. Só para completar em relação à Raposa, queria contar que o Atlético Paranaense deve exercer a opção de compra para ficar com o atacante Tevez, de 19 anos de idade, que havia sido emprestado em fevereiro ao Furacão. Negócio que envolveu Matheus Gamarra, alguém completamente fora dos planos do Cruzeiro. O valor da compra do Tevez, de 3 milhões de euros por 85% dos direitos econômicos. Atleta que fez 8 jogos com a camisa do Furacão, 1 gol e uma assistência. Foi dele o gol na derrota do último domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Derrota por 4-1 dentro de casa. Para falar sobre o Flamengo, o jornalista Di Marzio, que é italiano e é especialista em mercado, afirma que o Manchester City quer contratar o Wesley, lateral direito que pertence ao Flamengo, e mais, que essa negociação precisaria ser fechada antes do Super Mundial de Clubes. A preocupação do Manchester City é de que o Wesley se destaque na competição e chame a atenção de outros clubes. O Flamengo já deixou bem claro que não aceita, em hipótese alguma, não contar com o Wesley nesse torneio e que também quer pelo menos 30 milhões de euros para fazer negócio. O Wesley tem sido cobiçado por clubes europeus há bastante tempo. O Flamengo chegou a fechar uma contratação, uma transferência do atleta com a Udinese e o negócio caiu na última hora. Depois Zenit, Milan e Aston Villa também fizeram ofertas. E com o passar do tempo, o Flamengo foi se sentindo confortável para exigir cada vez mais dinheiro. Hoje, 30 milhões de euros equivalem a mais de 180 milhões de reais. Só para completar, preciso destacar a fase bem ruim do Flamengo em Libertadores da América. Você sabia que o rubro-negro tem só uma vitória nos últimos 7 jogos na competição? Essa única vitória contra o Deportivo Táchira, 1-0 na edição desse ano. São também outros 3 empates contra Peñarol, LDU e Central Córdoba, e 3 derrotas contra Bolívar, Peñarol e Central Córdoba. A derrota para o Peñarol, associada ao empate, causou a eliminação do time na temporada passada. Só para completar em relação ao Fla, rubro-negro é o terceiro no seu grupo e corre o risco de ser eliminado na próxima rodada. Isso acontece se o Flamengo perder para a LDU em casa e se o Central Córdoba pelo menos empatar com o Deportivo Táchira na Venezuela. Nesse caso, a LDU iria para 11 pontos, o Central Córdoba chegaria a 9 e o Flamengo ficaria estacionado com 5 pontos. O Carlos Vital. Boa noite, Nicola. O Jorginho já assinou o pré-contrato? Acha que ele vai fazer diferença? Carlos, para ser bem sincero, eu não sei cravar para você se o pré-contrato está assinado, mas o acordo está fechado. O Jorginho apertou as mãos dos dirigentes do Flamengo e assegurou que vai jogar no Fla. Já está tudo acertado. Ele se apresenta possivelmente no dia 6 de junho, 4 dias depois do seu casamento. O Flamengo concedeu a ele alguns dias de lua de mel. Jorginho que vai assinar contrato de 3 temporadas e vai ter direito a 13 milhões de euros durante esse tempo. Isso equivale a dizer que o Jorginho será o jogador mais bem pago da história do Fla, 2 milhões e 100 mil reais por mês. Nunca o Flamengo havia pago tanto para um jogador em termos de salário, tá bom? O Moisés Lima perguntando se Ramon Sousa pode chegar ao São Paulo. Ramon Sousa é um atacante paraguaio que foi à Inglaterra e não conseguiu jogar. Chegaram a especular que ele pode virar reforço do Palmeiras, também falaram de Flamengo. A verdade é que ele tem sido especulado em muitos clubes, mas ninguém até agora conseguiu levar essa história adiante. E também não estou botando muita fé de que possa haver acordo não, tá? O Nottingham Forest até deve emprestar o Ramon Sousa, mas ou tentar negociá-lo, mas talvez para clubes da Europa. O São Paulo hoje não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho.
Jessen Vieira, será que o Luiz Araújo e o Matheus vão forçar a saída do Flamengo para ir para o Cruzeiro? Jessen, acho que foi o Vene Casagrande quem sugeriu algo do gênero. O que eu posso contar para vocês é que para ambos seria interessante, porque no Cruzeiro eles teriam a perspectiva de jogar como titulares, mas o Flamengo já disse que para liberar o Luiz Araújo quer 100 milhões de reais, tá? O João Félix vai para frente, tem outros pontas como alvo? Não, já dá para descartar agora qualquer possibilidade de negociação com o João Félix. O responsável por alimentar essa ideia foi o José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo. O Boto conhece o José Félix há bastante tempo. O Boto trabalhava na base do Benfica quando o Félix havia sido dispensado pelo Porto com 17 anos de idade e foi bater para pedir emprego lá no Benfica. O Benfica queria, na oportunidade, contratar o irmão do João Félix, o Hugo Félix, que era bem mais novo. No final das contas, o Benfica acabou entendendo por bem contratar o Hugo Félix e também o João Félix. Poucos anos depois, o João, que chegou meio que contrapeso, virou o craque do time na conquista de um título português para lá de inesperado, com o Bruno Lage no comando, e por conta de todo o sucesso que o João Félix fez, eu era comentarista da ESPN nessa época, o João Félix é comprado pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, quarta maior transferência da história do futebol mundial. O Hugo, o irmão dele, está até hoje no Benfica, mas jogando no Benfica B, com idade já avançada e não consegue explodir. Então a verdade é que o Benfica acertou errando, ou errou acertando, entenda como quiser. Sobre o João Félix no Flamengo, o José Boto procurou o João Félix, eles têm uma relação boa, conversou sobre a possibilidade e tal. O João Félix até animou os torcedores do Flamengo nessa semana quando deu uma curtida em uma postagem do Fabrício Romano falando sobre o acerto do Jorginho com o Flamengo, mas não vai haver acordo, tá? O José Boto já percebeu que seria inviável do ponto de vista financeiro trazer o atacante para jogar no Flamengo por empréstimo de uma temporada, a começar pelo salário dele. O João Félix tem direito a um salário de 10 milhões e 600 mil reais por mês. Hoje o maior salário do Flamengo vai ser, hoje não, a partir de junho o maior salário vai ser do Jorginho, 2 milhões e 100 mil reais mensais. Não dá para você trazer alguém que vai ganhar 5 vezes mais do que o seu principal jogador, o jogador mais caro. Ah, Nicola, mas o Chelsea não ajudaria com o salário? Não, obviamente que não, até porque o Chelsea vai ter outras propostas para negociar. Gianluca Di Marzio, jornalista italiano, especialista em mercado, assim como Fabrício Romano, enfim, tem uma galerinha que trabalha especificamente com o mercado, né? E eu me considero também um dos caras que trabalham dessa maneira. O Di Marzio contou hoje que o Manchester City quer a contratação do Wesley para metade do ano. Pedido do Guardiola, negociação em andamento, e a ideia era contar com o jogador depois do Super Mundial. Mas, para isso, o City pretende fechar o contrato antes do Super Mundial. E a justificativa é óbvia, porque se o Wesley vai para o Mundial e arrebenta, certamente o passe dele fica mais caro, né? E aí, diante desse cenário, a negociação também pioraria. O Flamengo assegura que não há proposta na mesa, embora saiba que vai haver sondagens, vai haver negociações. É grande a chance de Wesley ser negociado na metade do ano. Até por isso, o Cruzeiro recentemente sugeriu o nome do William para o Fla. Pinto perguntando se tem notícias sobre contratações no Flamengo. Alexandre Jorginho está fechado. Negociação com o João Félix está encerrada, não há mais tratativas. O Inestrosa, atacante que pertence ao Atlético Nacional da Colômbia, interessa. Quem mais que pode pintar no Flamengo? O Flamengo tem como prioridades meias atacantes, jogadores que possam atuar na função do Arrascaeta, tá? Eu acho um grande absurdo. O Arrascaeta é a solução de todos os problemas. E eu, se fosse dirigente do Flamengo, renovaria logo o contrato do Arrasca, tá? O Flamengo também pode pensar em um lateral direito, até porque o Wesley está indo embora e deve ir embora na metade do ano depois do Super Mundial de Clubes. O Paulo Neri, boa noite, Nicola. Baita negócio para o Jorginho, 2 milhões e 100 mil, na minha opinião, não joga tudo isso. Lá no Arsenal ele ganhava perto de 4 milhões de reais. Eu tenho muita dificuldade em saber o que vai ser do Jorginho, cara, uma realidade completamente diferente. Ele nunca jogou no Brasil profissionalmente, é brasileiro, mas fez a base na Itália e por lá foi progredindo. Eu quero muito entender como é que ele vai se comportar, não tenho muita dúvida. Não tenho a menor ideia do que esperar sobre ele. Se vocês puderem opinar, por favor, fiquem à vontade, tá? Deixa eu contar uma sobre o Flamengo. Nos últimos 7 jogos, o Flamengo só venceu uma partida na Libertadores. Venceu o Tátira por 1-0 nessa temporada, perdeu 3 e empatou outras 3, tá? E aos poucos o trabalho do Felipe Luiz começa a sofrer as primeiras, não é represálias, mas as primeiras contestações e cornetadas, tá? Há quem garanta, inclusive, que
dentro do próprio elenco já existe alguns jogadores insatisfeitos. Eu acho um grande equívoco. Acho que o Flamengo tem que apostar no Felipe Luiz. Eu tenho certeza que se o Felipe Luiz cair na fase de grupos, ele será demitido, principalmente com a sombra do JJ, já que o JJ não vai para a seleção. Você pode ter certeza que daqui a pouquinho vão começar a falar de JJ no Flamengo. Pode ter certeza. Isso aí, galera da Nação Rubro-Negro. Peço você o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, trazendo sempre notícias atualizadas para você, do nosso mais querido Mengão. Um forte abraço a todos e até mais.